Vamos abrir em 1 Samuel capítulo 8, amém? Aleluia. Fala para o teu irmão assim do seu lado assim, ó. Agora nós vamos ouvir a palavra e Deus vai falar conosco, amém? Deus tem uma palavra em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 8, eu vou estar lendo aqui para ganhar tempo. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. Foram juiz em Betseba. Porém os seus filhos não andaram perante o caminho dele. Antes se inclinaram ao avareço, tomaram o presente, perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disse: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituiu-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Está ali aqui, 1 Samuel capítulo 8, vamos ler agora 1 Samuel capítulo 10, versículo 19. Mas vós teis rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males. Trabalho, lhe tem dito: pôs um rei sobre nós. Agora, pois, podemos perante o Senhor, pela vossa tribo e pelos vossos milhares. O Senhor me dá um tema. Eu quero falar sobre esse tema: Deus acima de tudo. Amém? Deus acima de tudo. Amém? Irmãos, tudo que existe, árvores, relvas, animais, árvores, céu, lua, estrela, foi Deus que criou. Deus criou com o poder da sua palavra. A única coisa que Deus não criou com o poder da tua palavra foi o homem. Deus desceu no jardim do Éden, pegou o barro, fez o boneco e ele soprou e deu fôlego de vida a um homem. Lembra essa história aqui sobre as 12 tribos? Deus estava preparando um rei para Israel. Quando nós lembramos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, a Bíblia diz que Deus, já era do propósito de Deus levantar um rei, mas no tempo oportuno de Deus. Deuteronômio 17, versículo 14. Quantos entrares na terra que te dar o Senhor teu Deus? Possuireis, nela habitareis. Disseros: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Já era projeto de Deus dar um rei para Israel. Você vai entender essa mensagem. Só que o profeta Samuel já estava velho, e era costume dos sacerdotes, como Eli e outros que foram juízes daquele lugar, levantar um rei, ou seja, levantar os seus filhos como sacerdote. E a Bíblia diz que Samuel levantou Joel e Abias como sacerdote do seu lugar. Só que Joel e Abias não seguiram o caminho do seu pai Samuel. Abias e Joel buscaram outro caminho, o caminho da avareza. Quando o povo levava presente no templo para o Senhor, a Bíblia diz que esses dois jovens desviavam os presentes, retia aquilo que era do Senhor. Aleluia. O que era de Deus, o que era deles era deles, mas ele estava retendo aquilo que não era deles. Ele estava pegando os presentes que era do Senhor. Por isso que a Bíblia aqui está falando que eles eram avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa, irmãos, que não quer dividir nada com ninguém. Ela pensa em primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, quarto ela, quinto ela, sexto ela, sétimo ela, oitavo ela, e assim sucessivamente. A pessoa avarenta só pensa nela. Esses homens viraram avarentos. E esse povo agora, eles aproveitaram essa lacuna que havia em Israel e pediram um rei. Dá-nos um rei para nós. Porque todas as nações têm rei. Mas Samuel ficou aborrecido, Samuel ficou triste. Irmãos, já pensou? Era sério o que o povo estava pedindo. Por quê? Ele estava negando a Deus. Vocês estão entendendo? Ele estava negando a Deus e estava querendo que um homem guiasse ele, que um homem fosse juiz deles. Não queria ter Deus como juiz, não queria ter Deus como amigo. Não, o povo queria um rei. E você vai saber por quê. As pessoas, irmãos, querem seguir o seu coração.
É tão comum quando a criancinha está andando, que ela vai mexer em alguma coisa, que você vai repreender, ela bate o pezinho, sim ou não? Ela bate o pezinho, fica valente, não é verdade? Hoje o ser humano, ele quer ser dependente. O ser humano, ele não quer obedecer. Não, o ser humano, ele quer aquilo que não convém, aquilo que condena, aquilo que leva o homem ao pecado. E o pecado leva o homem à morte. Pecado leva o homem a consequência terrível. E esse povo aqui estava pressionando a Moisés, ou seja, a Samuel, a dar um rei. Samuel, ele foi orar ao Senhor. Quando Samuel ora ao Senhor, sabe o que Deus falou para Samuel? Samuel, ele quer um rei, dá um rei para eles. Ele não quer um homem que julgue as causas dele, dá. Mas antes disso, a Bíblia diz que Samuel falou assim: Samuel, olha, seguinte, a primeira fruta que você colher é do rei. As mangas que você colher, a primeira é do rei. As uvas que você colher, primeira é do rei. O trigo que você colher, primeiro é do rei. Ei, a azeitona para fazer o óleo, a primeira azeitona é do rei. As suas filhas vão virar concubina. As suas filhas vão virar serviçais. Os seus filhos vão virar guerreiros, vão morrer na guerra. Sabe o que o povo falou? Não, queremos um rei. O povo não queria Deus. Não queria. Porque andar com Deus, meu irmão, é renunciar ao mundo. E poucos que querem renunciar ao mundo. A Bíblia diz, irmãos, em 1 João 2,17: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou você tem ele como amigo, ou você vai ter Deus como inimigo. Ai, pastor, é muito forte, mas é Bíblia. Ou você está com Deus, ou você está com gabiroto. Não tem jeito. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitavos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Ou você está com Deus, ou você não está. Não adianta ficar em cima do muro. Nós estamos vivendo tempo de treva, tempo de perigo. Eu vejo jovens, meninas, envolvidos em crack, envolvidos em maconha, envolvidos em cocaína, envolvidos em assalto e roubo. Aleluia, meninas envolvidas em prostituição, vendendo o corpo a 20, 30 reais. Aleluia, sabe por quê? Porque não quer renunciar, não quer se prostrar diante do Deus verdadeiro. Não, pastor, é a situação de lá. Até entendo que alguns lares, irmãos, não tem estrutura nenhuma. É bem verdade, sim, mas se o homem e a mulher se prostrar diante de Deus, buscar o dono da porta, buscar o dono da cura, buscar o eu sou, tudo vai mudar, as coisas vão acontecer. Ei, a Bíblia diz que Deus busca homens e mulheres que dê lugar ao teu Espírito Santo, porque se você buscar Ele, você vai encontrar. Se você bater na porta, a porta vai abrir. E Deus vai dar vitória para você. Aleluia. Ei, não queria comunhão com Deus, porque Deus deu os 10 mandamentos. Olha aqui para mim. Deus deu os 10 mandamentos. Eu lembro quando Moisés está no Monte Sinai, jovem. A Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. A Bíblia diz que ele estava no monte missionário aquele. Estava lá orando, buscando. E de repente ele viu uma visão, uma sarça que não se consumia. E ele ficou bolado, ele começou a olhar, vem cá, que negócio é aquele? Ele foi se aproximar para ver o que era. Mas quando ele, aleluia, chegou naquele lugar, aleluia, ele viu, observou, e ele ouviu uma voz que disse assim: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Quem é o Senhor? Aleluia, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus começou ali um diálogo com Moisés, aleluia, porque Deus tinha algo grande a fazer. E quando Deus começou a dialogar com Moisés, Deus disse assim: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou te enviar para libertar aquele povo. Mas antes, Deus falou assim: Moisés, vem cá,
Ei, mas fala primeiro para o povo, aleluia, se eles aceitam os mandamentos. Que mandamentos, Senhor? 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não levantar testemunho ao próximo, não roubarás, e etc. Ele deu os 10 mandamentos. E quando Moisés saiu do Monte Sinai e voltou para o Egito, falou para o povo: seguinte, Deus mandou falar, se você quiser a amizade de Deus, você tem que renunciar o roubo, você tem que renunciar o adultério, você tem que renunciar a fornicação, você tem que renunciar a mentira, você tem que renunciar tudo que isso aí, tudo isso é de Satanás. Você tem que renunciar tudo. E o povo aceitou, o povo concordou, aleluia. Mas só quando Deus tirou o povo do Egito com mão forte, 10 pragas, Deus jovem mandou naquele lugar, Deus tirou o povo, aleluia. Interessante, irmãos, que no deserto dá 60 graus, aleluia, nem tinha sombra, 60 graus de manhã. Interessante, Divaldo, que de manhã era 5 graus abaixo de zero. Mas Deus é terrível, irmão, aleluia. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele honra com a palavra dele. A Bíblia diz, irmãos, que de manhã uma nuvem cobriu o povo. Oh, maravilha, uma nuvem cobriu o povo, aleluia, aleluia. Era o ar condicionado do povo, era a nuvem, meu irmão. Jeová, sabe o que Jeová fazia? Soprava e vinha aquela brisa gostosa, aleluia, oh irmão, e de noite, de madrugada, que era aquela, irmão, aquele gelo, aquele frio, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus sempre cuidou dos dele, aleluia. Você que está aqui, você não está só, você não está só, Deus está com você. Enquanto você estiver com Deus, Deus já está com você. Alamas. Oh, aleluia. Alamanchora, alahácia. Glória. Deus estava com o povo. O povo chegou no Monte Sinai. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, calma aí, manda que o povo se prepare. Sim, Senhor, preparou o povo. Quando o povo se prepara, no dia seguinte, eu vou descer sobre a montanha. O livro do Êxodo, capítulo 18, 19 ou 19, 18, não lembro. Aleluia. Eu sei que de manhã Deus desceu na montanha. Meu irmão, quando desceu naquela nuvem poderosa, a Bíblia diz que a montanha fumegava, ó, balançava. Pô, é trovão, relâmpago. E o povo gritou: Deus é com Moisés, Deus é com Moisés, Deus é com Moisés, Deus é com Moisés. Não estou entendendo, pastor. Aquele que aceita Jesus, aquele que entrega na vida na mão do Senhor Jesus, as pessoas vão ver a glória na tua vida. As mãos, eles vão ver a mão poderosa sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus vai mudar a tua vida. Ei, outra hora você fumava maconha, não fumava maconha. Outra hora você roubava, mas não rouba mais. Outra hora você assaltava, mas você não assalta mais. Outra hora você está cheirando cocaína aí, não cheira mais. Outra hora está na macumbaria, feitiçaria, prostrado diante do Deus morto. Hoje você vai se prostrar aqui, meu irmão, é diante do Deus vivo. Aleluia, aleluia. O Senhor que fez o céu e a terra, e Ele vai mudar a tua vida. Aleluia. Oh, maravilha. E o povo viu, e o povo viu, meu irmão, e o povo viu aquela maravilha. A Bíblia diz que quando Moisés subiu o Monte Sinai, ficou 40 dias em jejum, aleluia, em oração para Deus dar os mandamentos. O povo já tinha concordado. Só que, irmãos, começaram a murmuração, começaram a questionar. Deus, vem cá, cadê Moisés? Está demorando demais, ele não chega, não acontece nada. E o povo, irmãos, começou a beber, começou a se prostituir, começaram, irmãos, a fazer orgias, começaram a fazer coisas horrendas. Chegaram em Araciarã, é o seguinte: queremos um Deus. Como é que queremos o Deus? Irmão, pegaram o ouro, o prato, fizeram um bezerro de ouro. E ali colocaram aquela multidão, todo mundo prostrado diante do bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Deus, Moisés, que foi, Senhor? Ei, desce, porque o teu povo, olha que Deus falou, o seu povo, estão todo mundo adulterando lá embaixo. Está todo mundo em fornicação, enchendo a cara de cachaça, está maior forró.
forró bodó, lá embaixo, como é que é? Desce e veja. Êxodo capítulo 32. Estava todo mundo no forró, na sanfona. Fum, 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 fum. Sério, é Bíblia. Leia pra você ver se eu estou mentindo. É Bíblia. Estava todo mundo no forró. Ó. Verdade, leia pra você ver. Na cana foi quando Moisés veio. Viu? Moisés estava com as 2 tábuas, com os 10 mandamentos. Quando Moisés viu, ele partiu o coração dele. Partiu. E a Bíblia diz que ele quebrou as 2 tábuas que Deus tem escrito com o seu próprio dedo. Para você entender o texto que eu li de 1 Samuel capítulo 8. Porque, irmãos, o povo não queria Deus. Porque andar com Deus é andar no estreito. Andar com Deus é andar no estreito. E as pessoas não querem renunciar. As pessoas querem andar segundo o seu coração. Aquilo que o coração pede, faz. E aleluia. E aonde vem, irmão? O desespero. Porque um homem que não anda com Deus, ele só toma uma decisão precipitada. O homem que não anda com Deus, ele anda em caminhos tortos. Caminho de sofrimento. Caminho de percas. Nessa caminhada morreu muito amigo meu que era ladrão, amigo meu que vivia no crime. Ei, sobrou só 2. O resto todos morreram. Há uns anos atrás eu fui para Maceió pregar lá em Maceió. Vi minha mãe e meus parentes. Cheguei lá, levei um amigo meu para a igreja. Eu convidei, ele aceitou o convite. Nós fomos. Aquele dia o pastor pregou muito, pregou para lá, falou. E na hora do apelo, aleluia, chamou. Eu falei assim, vai, aceita Jesus. Ele falou assim, eu não quero Jesus. Eu não estou pronto. Eu falei, vai. Aí Deus falou comigo, Deus falou assim, fala para ele. Estão querendo matar ele de 12. E se ele não me aceitar, vão matar ele de 12. Eu falei assim, olha, Jesus está falando para mim aqui. Se você não aceitar ele, vão matar você. Eu vi uma 12. E ele não acreditou. Passou 2 anos. 2 anos. Eu estava aqui em Araçatuba. Minha mãe me ligou. Você sabe quem morreu? Eu falei, quem? O seu amigo. Mataram ele ontem. Deram um tiro de 12 nele. E ele foi, irmão, jogar em um lugar. Ele estava jogando quadra. E o atirador estava correndo com a 12. Quando ele corria, o atirador corria. Buscar um local para matar ele, para atirar. E quando o atirador voltou, ele foi bater o escanteio. O cara pegou a 12, colocou e deu tiro. Não teve como escapar. Deus deu oportunidade a ele. Mas ele preferiu ficar com homens do que ficar com Deus. Assim estava essa nação aqui. Não queria que Deus reinasse sobre ele. Não queria que Deus guiasse ele, pastor. Aleluia. Mas como é que é, meu irmão? Nós temos o livre-arbítrio. Deus não fez robô. Não. Deus fez um homem com livre-arbítrio de ir e de vir. Deus não invade a vida de ninguém, não, jovem. Deus não invade. Deus lhe mostra o caminho. Esse é o caminho. É estreito. Mas vai levar você a ter uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de abundância. Mas esse caminho largo aqui é caminho de sofrimento, é caminho de depressão, é caminho de derrota, é caminho, aleluia, de ponte. Quantos gente, irmão, debaixo da ponte que vira mendigo, aleluia, vira situação terrível, irmão, vira, irmãos, via aviãozinho, aleluia, de traficante para ganhar um dinheirinho. Olha que situação. Deus não chamou um homem para isso. Deus não chamou um homem para ser mendigo. Deus não chamou um homem para roubar. Deus chamou um homem para ter sua imagem e semelhança. Deus te chamou para que o teu Espírito Santo habite em você, habite em você, habite em você. Deixa eu falar agora para você. Aleluia. Um dia eu já levei cocaína para uns amigos meus, lá na Vila Maria, São Paulo. Pegava cocaína, colocava no meu tênis para levar para meus amigos. Aleluia. Na minha casa, irmão, o prato era cheio de cocaína. Na minha casa, parecia um chaminé de tanta maconha. A porta era fechada, irmão, ficava aquele fumaceiro. Ficava meio até tonto, só com a fumaça. Aleluia. Só com a fumaça. Ei, daqueles, só sobrou eu, o Cláudio. Todo mundo morreu. Todos morreram. Não ficou um. Daqueles amigos nossos. Morreu todos. Aleluia. Oh, glória. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Ei, esse povo aqui estava negando a Deus. Queria ficar com o homem. Não queria ter compromisso com o Senhor. Queria viver longe de Deus. E o segredo para ter uma vida abençoada é andar com Ele, se aproximar dEle.
Aleluia. Sabe por que o povo sofre? Porque o povo vive longe de Deus. As pessoas vivem leprosas. As pessoas ficam desesperadas. Sabe por quê? Porque vivem longe de Deus. Aleluia. E o segredo é você andar perto do Senhor. E quando Samuel ficou triste, a Bíblia diz que Samuel foi orar. E Deus disse: Samuel, por que você está triste? Senhor, quanto tempo eu tenho servido esse povo? Eu não durmo direito, eu não como direito. Quantas vezes já veio aqui para orar para os seus filhos doentes? Quantas vezes aqui intercedi para esse povo? E Deus falou assim: Samuel, eles não rejeitaram a você, eles me rejeitaram. Um homem não quer ser o meu amigo. Aleluia. É triste essa história, porque quando você lê a 1 Samuel, capítulo, aleluia, 2 até o 15, você vai ver ali, irmãos, a trajetória de sacerdote, filho de sacerdote que se desviaram da presença do Senhor, homens, irmãos, que não temiam o Senhor. Quando eu leio a Bíblia, eu leio sobre Eli e 2 filhos, Ofni e Finéias. Eram 2 meninos, irmãos, que foi criado nos mandamentos do Senhor. Eram meninos que conheciam, aleluia, o projeto que Deus tinha para as suas nações. Eram meninos que sabiam, irmãos, aleluia, da palavra. Só que seguiram as suas paixões, seguiram, aleluia, os seus pecados. A Bíblia diz que esses 2 filhos do profeta, do sacerdote Eli, ele levava mulheres para se prostituir no templo. Levavam meninas, irmãos, para fornicar dentro do templo. E tem mais, quando a multidão levava carne para oferecer no altar do Senhor, a Bíblia diz que esses homens pegavam picanha, pegavam filé mignon, pegavam alcatra, e eles faziam um banquete, faziam churrasco, e chamavam a mulherada lá, pegava vinho, enchia a cara, comia, bebia, irmãos, e dava gordura para o Senhor, dava o pior para o Senhor. E Deus do céu, vendo, aleluia, aquele pecado, e teve um certo dia que Deus não aguentou, meu irmão. Deus foi lá atrás do menino chamado Samuel. Diz o historiador, aleluia, Josefo, que Samuel tinha 12 anos de idade. 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz que Deus entrou no templo e soou com sua voz: Samuel, Samuel. E Samuel levantou, foi até o sacerdote ali: eis-me aqui, Senhor. Sabe o que ele falou? Eu não chamei, vai deitar. E Deus de novo: Samuel, Samuel. Samuel levantou a segunda vez e foi lá: eis-me aqui, Senhor. E ali falou assim: vai deitar que eu não te chamei. A terceira vez, Deus foi lá: Samuel, Samuel, Samuel. Aleluia, oh glória. Samuel levantou e Samuel foi lá de novo falar com ele. Ele falou assim: não, vai deitar. E quando essa voz chamar, você vai dizer assim: eis-me aqui. Aleluia. E quando Samuel foi deitar, a Bíblia diz que a voz de novo entrou naquele lugar: Samuel. Ele falou: eis-me aqui. Irmãos, havia uma multidão naquele lugar. Havia 12 milhões de pessoas. Muita gente missionária em Deus. Mas Deus foi lá no templo revelar o que ia acontecer para um menino de 12 anos. Não entendi, pastor? Deus revelou o que ia acontecer com Israel para um menino de 12 anos. Deus não revelou para o Eli. Deus não revelou para o Ofni e Finéias. Mas Deus revelou para Samuel. Ei, Deus busca homens e mulheres que dê lugar ao teu espírito. As pessoas se preocupam, irmãos, com tanta coisa. Com casa, com carro, com empresa. A preocupação do povo, irmãos, até. Aleluia. Eu vejo por aí pessoas vendendo promessa. Vendendo iate, vendendo, aleluia, sítio, vendendo carrão e etc. Mas eu não vejo ninguém falando do céu. Porque eu e você nasceu para ir para o céu. E ele prometeu para mim, para você isso. Aleluia. Samuel estava se retratando com Deus. O Senhor me chamou, tinha 12 anos. Eu te servi até a minha velhice. E esse povo está rejeitando. E Deus falou assim: Samuel, não esquenta não, ele não quer o rei. Dá um rei para ele. Dá um rei para ele. Não largue de Jesus. Passe que você passar. Jesus não é religião. Jesus é pregação de boas novas. É palavra de salvação. Aleluia. Sabe o que acontece, Cid? A Bíblia diz que ele estava prostrado diante de Baal, de um Deus de barro. Um Deus que lá no Salmo 115 fala. Um Deus que tem boca e não fala. Um Deus que tem olhos e não vê. Um Deus que tem ouvido e não ouve. Aleluia. Eu estou pregando um Deus que tem ouvido e ouve.
Um Deus que tem boca e fala. Um Deus que tem a mão e abraça. Um Deus que tem perna, ele anda, meu irmão. Esse Deus que está aqui, Mateus 16, 18. Aonde tiver 2, 3 reunindo meu nome, eu vou estar no meio da igreja. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, aleluia. Alamachomahai. Ei, Jesus é vivo. Ele é poderoso, tão poderoso. Aleluia. Tem um versículo na Bíblia que é tremendo. João 15, versículo 15. Olha o que Jesus falou por discípulo. Isso é tremendo. Se eu fosse você, eu anotava. É tremendo. João 15, versículo 15. Sabe o que ele falou? Vós não sois servos. Você sabe o significado de servo? Escravo. Vocês não são mais escravos. Vocês são os meus amigos. Aleluia. Jesus não quer que você seja escravo. Tem pessoas que dizem que é escravo. É escravo na macumba. É escravo, irmãos, no dia da santa, solta fogos, faz promessa, vai para lá, vem para cá, e não acontece nada. Aleluia. Jesus quer que você seja escravo, mas livre. Jesus te libertou do fardo do pecado. Você é livre. Outra hora você estava preso no pecado, estava preso nesse mundo, mas Ele te libertou. João capítulo 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Aleluia. A verdade é Jesus. Eu vou repetir, Ana, missionária Ana. Nosso Deus tem ouvido e ouve. O nosso Deus tem olhos e vê. O nosso Deus tem mão e abraça. É verdade, pastor, é verdade sim. É só você buscar Ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 8. Pedi, dá-se-vos-á. Quem bate a porta abre. Quem bate a porta abre. Pastor, como que bate? Dobra o joelho, Senhor, estou aqui. Deus, manifesta a tua graça. Manifesta o teu poder. Porque o pastor Sandro Reis falou, aleluia, se eu clamar, o Senhor vai responder. E é verdade, se você clamar, Deus vai te responder. Deus vai te responder. Deus vai te responder. Você precisa conhecer o Deus que eu conheço. Aleluia. Renuncie. Não tenha medo de renunciar. Aleluia. Eu renunciei para estar aqui. Aleluia. Uma coisa que eu gostava de trio elétrico, eu não perdia, lá em Maceió. Começava às 10 horas da manhã, dia 3 horas da manhã, lá dançando, enchendo a cara de pinga. Quando já vi cair do meu lado assim, cheirando lança-perfume lá em Maceió, chama Loló, olha o nome do trem. Eu vi aquelas meninas de 12, 13 anos, dava aquela fungada, caía no chão. Meninas, jovens, tudo se drogando, irmãos. Eu vi aqueles meninos, pegam aquelas meninas descendo para baixo, para tudo se prostituir. É isso que acontece, pessoal. A pessoa que não tem Deus vai viver com a casa no chão. Uma pessoa que não tem Deus vai viver com a vida destruída, uma vida acabada. Quantos de vocês conhecem famílias destruídas, que não tem paz, não tem comunhão, não tem afinidade um com o outro? É pai xingando o filho, é filho amassando o pai, vou te matar. E o pai, venha que eu te mato. Aleluia. É mãe xingando o filho, olha, você vai ser uma prostituta. Eu vejo mãe, irmão, por aí, maldiçando filha. Aleluia. Lá tem uma jovem, irmãos, que o pai estava com problema com a mãe, e ela vendo crescer o pai, batendo na mãe, e ela se revoltou com o pai. Ei, ela saiu com os meninos todinho do bairro, irmão. Aleluia. Ela se prostituiu com um monte de menino. Um certo dia ela falou com minha esposa assim, olha, sabe por que eu fiz isso? Para atingir o meu pai. Porque eu cresci vendo o meu pai batendo em minha mãe. Eu cresci vendo a minha mãe chorando pelos cantos, e a minha casa era uma tribulação. A minha casa era pinga, cerveja, e o meu pai com a vizinha. Por isso que eu vendia o meu corpo mesmo. Nem vendia, eu dava de graça o meu corpo para os meninos. Aleluia. Hoje está lá, irmão, cheio de Jeová, aceitou Jesus, se batizou, aleluia, e a glória de Deus está saindo daquele lugar. É Deus que vai fazer, é Deus que vai fazer na tua vida.
Deus que vai fazer. Aleluia. Quem está aqui entre nós está com a dor aqui? Desse lado. Quem que está? Alguém de você? Quem é que está com a dor assim? Quem é que está? Aleluia. Quem é? Você está? Todo mundo assim, né? Aleluia. Oh, glória. Em nome de Jesus. Ei, Deus, Ele começou, Ele vai terminar. O segredo não é deixar o Senhor. Não deixe o Senhor. Pega o neném aqui. Não deixe o Senhor. Não deixe. Aleluia. O segredo é Ele. Jesus é a fonte para a tua vitória. É Ele que tem nos guiado. É Deus que vai dar paz dentro da tua casa. É Deus que vai trazer alegria naquele lugar. Porque naquela alegria, naquela casa não há paz. Naquela casa não há alegria. Naquela casa só há confusão. Naquela casa é dissensão. Mas diz o meu Senhor, trouxe você aqui, mulher, porque eu quero mudar a tua vida. Mudar a situação daquele lugar. Mudar o curso daquele lugar. Vejo corações duros. Coração obstinado, pessoas que não ouvem, pessoas que não querem ouvir, mas diz o Senhor, você vai ser a ponte para eu entrar naquele lugar, para transformar aquelas vidas. Diz o Senhor, sozinha você não vai conseguir, sozinho você não vai chegar em lugar algum, porque você já tentou, você está cansada. Assim diz meu Senhor, que você está cansada de lutar, está cansado de batalhar. Quantas vezes você falou, mas não aconteceu nada. Mas diz o Senhor assim, entrega essa causa nas minhas mãos, deixa que eu vou fazer. Deus vai quebrar, porque Deus é o oleiro, vai pegar o barro, vai quebrar, vai fazer um vaso lindo e vai encher, aleluia, de azeite na vância. Acredite nisso, minha irmã. Deus trouxe você aqui para que você saiba que Ele é a tua solução. Deus é a nossa solução. Aleluia. O povo não queria seguir, Senhor. Olha aqui para mim. Vai comendo aí. Não fica com fadiga não, meu irmão. A pessoa está com fadiga assim, olha, no banco. Meu Deus, vai comendo. Se alimenta aí, né? Quando é no forró, fica 6 horas no forró. É da meia-noite às 6 horas da manhã. Então aguenta. Só vou pregar 1 hora hoje. Calma. Vai comendo aí, vai se alimentando, porque vai alimentar a tua alma. Aleluia. O povo queria um rei. Sabe por quê, irmãos? Era assim. No tempo de Samuel, não havia rei. Vivia no tempo da teocracia. Eu vou explicar aqui. O rei de Israel devia ser também diferente de todos os reis de outras nações. Em vez de ser um monarca absoluto, ou seja, as outras nações tinham um rei absoluto. O rei absoluto, ele mandava e desmandava. Se ele morresse, o filho assumia o trono. Só que em Israel era diferente. Deus levantava um juiz, um homem, que esse homem era subordinado a Deus. Ele ouvia de Deus e passava para o povo. É o tempo da teocracia. Ou seja, aquele juiz só tinha direito de falar com o povo quando Deus falava com o juiz. Você vai falar isso e isso para o povo. E o juiz não tomava decisão nenhuma se não viesse de Deus. Só que o povo não queria isso. O povo queria um rei. Por que o povo queria um rei? Porque o rei, um homem, né? Dá um dinheirinho, ele facilita, não é verdade? O homem com um jeitinho, né? Oi, tudo bem? Como é que é? Ajeita aqui, ajeita ali, entendeu? Ele queria um Deus com as outras nações, porque o Deus das outras nações era cego. Aleluia. Por que você acha que tem umas igrejas aí, uma igreja cheia, lotada? Por quê? Será que prega a Bíblia? Porque quem transforma isso aqui é palavra. E se você seguir isso aqui, você vai ter vida eterna. Aleluia. Aqui devia ser um rei teocrático, submisso a Deus, como supremo soberano do povo. Aquele que é submisso a Deus. Tem as leis terrestres, nossas leis, e tem a rei do céu. Sabia que no céu tem lei? Tem lei. Sabe qual é a primeira lei para você entrar no céu? Quem sabe? Amar. Se não ama, não entra. Interessante, irmãos, que um certo dia Jesus estava pregando, jovem. Ele falou assim, vem cá, eu dei 10 mandamentos. Foi, meu pai deu 10 mandamentos. Eu só vou dar 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo com a ti mesmo. Como é que é, Jesus? Não, eu estou resumindo, é 10, né? Então vai resumir o negócio. Já que você não consegue guardar os 10 mandamentos, eu vou dar 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e do teu próximo com a ti mesmo. Aí Paulo, irmão, um dia, pregando para a igreja de Gálatas, ou de Efésios, não lembro, falou assim, vem cá, era 10, Jesus deu 2, eu vou falar mais uma coisa, maior mandamento, amar o teu próximo a ti mesmo.
Esse é o maior mandamento. Olha pro teu irmão aí, essa carinha linda aí, olha para ele aí. Consegue amar ele? Olha do lado, cidadão. Olha aí para ele aí, ó. Consegue amar? I love you. I love, I love, I love, I love, I love, I love you. Glória. Consegue amar? Amar aquele que te ama é fácil, mas amar aquele que te persegue, amar aquele que te calunia, amar aquele que quer ver a tua caveira, amar aquele que quer puxar o seu tapete. Você, meu Deus, tem que amar Jesus. Jesus falou assim: ei, olha, se você não consegue amar, suporte amor, suporte amor, suporte amor. Aleluia, irmãos. Em Lucas capítulo 24, não, capítulo 23, a Bíblia diz que Jesus estava lá na cruz do Calvário. Ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoai que não sabe o que faz. Ele perdoou você a mim, por isso que eu estou aqui, por isso que você é aqui, porque Deus te amou. Deus te amou. Aleluia. Amar Deus acima de todas as coisas. Primeiro eu amo a feia, primeiro eu amo a malhação, primeiro eu amo tantas coisas, o carro, a casa, o marido. Eu deixo Deus em último lugar. Estou cansado, dói aqui, dói o joelho, dói o cotovelo e some. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Não deixa a canseira dominar você. Ei, Deus vai renovar tuas forças e você vai chegar lá, meu irmão. Você vai chegar lá, você vai chegar. Aleluia! Aleluia! Você é um milagre de Deus. A sua vida nunca foi fácil e hoje não é fácil. Aleluia, você foi rejeitado, você já foi ameaçado na Banchoma, na Aravácia, e hoje não está sendo fácil para você. Há um conflito dentro de você, ira, coisas terríveis, coisas que vêm para você fazer, vai fazer aquilo, e esse negócio quer dominar você na Bandiadácia. Mas diz o Senhor: eu tenho poder para mudar a história sua. Deus tem poder para mudar o teu curso, meu querido. Você era para estar morto, Deus fechou a sua sepultura. Até hoje Deus tem guardado você. Você tem um sonho, diz o Senhor: eu tenho poder para realizar seus sonhos. A sua família vai ver, os seus amigos vão ver o poder que tem o meu Senhor Jesus. Entrega a tua vida a Ele, jovem, e Deus vai fazer você de um pregador. Entrega a tua vida a Ele e Deus vai fazer você de um canal. Quantos amigos seus tá lá na lama, aleluia, tá lá na lama vendendo as coisinhas, aleluia, para adquirir aquelas porcarias. Chega lá, dá tudo, aleluia, e você vê a situação. É aqueles lá que Deus vai te usar para trazer para a igreja, aleluia. Sabe o que você vai falar? Eu conheci um Deus poderoso, que Ele mudou a minha esposa, e Ele tem poder para mudar a tua vida. Ele tem poder para mudar a tua história. Que grande a vitória dele. Levanta a mão e dá glória. Aleluia. Alamanchomácia. Glória. Amanchomanahai. Aleluia. Não se assuste não, se assuste não. Está no lugar do Espírito Santo. Aleluia. Na Banchomana na rastéria. Oh, aleluia. É só você dar lugar a Ele. Não se assuste com o poder de Deus, não. Para o mundo isso é loucura, mas para nós é o poder do Senhor. Receba a cura aí. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Receba aquilo que você veio buscar. Receba aí. Receba aí. Receba aí. Receba. Aleluia. Aleluia. Ei, Paulo, não se assuste. Amém. Aleluia. Se assuste não, você é tão bom, gostoso. Um dia fui para a igreja igual aqui, entrei e vi aqueles que tudo pulando, glória a Deus. Eu vejo esse povo doido, né? E, aleluia!
aleluia, e sapateava, corria, meu Deus do céu, falei, Jesus, 1, 2, 3, aí, tudo doido, corria pra cá, batia a pé, rodopia, falei, Jesus, aí no outro dia eu voltei de novo, gostei do negócio, aí fui ficando, tô aqui hoje, irmão, aleluia, faz 16 anos, aleluia, se envolve nesse poder aí, meu irmão, aleluia, verdade. Eu não vi o dia para chegar, não vi o dia para o culto. Ficava assim, hoje, aleluia. Chegava aquele poder, era jovem, era menino, tudo no reteté, aleluia, glória, aleluia. E maravilha, mano. Coisa boa você sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Coisa boa é dar glória a Deus. Não é verdade? Dá glória para o Corinthians, o Corinthians fez um gol aí, né? Ah, gol aí. Ontem mesmo eu vim na igreja, irmãos, ali na Popeu ali. E na hora que eu passei, aquela multidão, gol! Assim, de gente. Porque um homem fez um gol. Gol! Acho que foi o São Paulo que fez o gol. São Paulo foi, sei lá se foi o Corinthians, né? Foi o São Paulo. Aí o povo olha, gol! Eu falei para minha esposa aí, ó, tudo adorando o homem. Na hora de adorar Jesus, tô cansado. Cotovelo dói, perna dói. Ai, não aguento. Para o homem, o homem está disposto a servir. Um homem quer servir o homem, mas não quer servir o Senhor. Esse é o nosso problema. Melhor coisa é você servir o Senhor. Ei, a nação inteira estava dando a Astarote e a Baal. Astarote e a Baal, todo mundo adorando esse Deus. E Deus só vendo a situação daquele povo. Deixa eu falar aqui uma coisa para você, é sério. Não tem outro Deus. Jesus, ele quer ser o seu amigo. Eu falei isso aqui para você. Jesus, ele quer ser seu amigo. Aleluia. Esse caminho que você está aqui, esse caminho que você está procurando, é caminho de morte, é caminho de perdição. Você está aqui. Quantas vezes vem aquele negocinho de você assim, ó, para você sair fora, mas você resiste. Saia fora quando pode, porque vai chegar dia que você vai estar cercado, você vai lembrar desse culto e vai ser tarde. Aleluia. Fique com Jesus. Estava pregando, eu vejo algo lindo na sua vida. Deus vai te dar uma autoridade muito grande. Amém? Hoje você pode ser leiga, neófita na fé, que não conhece ainda, mas você vai conhecer a Deus. E através de você, Deus vai alcançar muitas vidas. E Deus mostra você viajando muito, você ganhando muita gente. Diz o Senhor que Ele vai te usar grandemente. Sai fora de amizade. Sai fora de amorzinho. Amorzinho. Aleluia. O som da moda é esse. Eu te amo. É o som da moda. Eu te amo. Até conseguir o que eles querem. Eu te amo. Eu não vivo sem você. Ó, se eu pudesse. Sabe aquela lua ali? Ó, calma aí. Vou laçar lá. Pum, peguei. Vem, lua. Vem. Quem assistiu Todo Poderoso? Assistiu, né? Pegou a lua. É sério. Quem ama respeita. Quem ama, espera. I love you. Ei, uma nação inteira pereceu. Porque não queria Deus. Não queria que Deus reinasse sobre eles. Queria que um homem reinasse sobre ele. Eu vou dar um exemplo ao nosso governo. Você quer que esse homem governe sobre você? Eu não estou falando aqui para você não pagar os tributos. O que é de César, dê a César. O que é Deus, dê a Deus. Eu estou falando, se você deixar Deus reinar sobre a vida de vocês, a vida de vocês vai tomar outro rumo. A vida de vocês vai melhorar. A paz que você não tem, você vai ter paz. Aqui tem pessoas que não têm paz. Você não consegue ter paz acordada, até dormindo você tem pesadelo. Você nem consegue dormir de noite, meu irmão. Estou mentindo? Alguns aqui. Não dorme! Vai dormir, o bicho está lá. Cheguei. Você rola de um lado, você rola do outro, e aquele medo. Você vai lá no quintal assim, quintal escuro, meu Deus. Meu pai, volta para trás daquela opressão. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus, ele vai dar vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância! Lá na igreja tem muitos meninos que vieram das drogas. Lá tem matador. Lá tem um que já matou, não sabe nem quantos já matou. Ele aceitou Jesus, hoje está levando um monte para a igreja. Um monte. Ontem mesmo levou uma reca. Eu olhei assim, aquela fila indiana, ó. Tudo de craqueiro, drogado. Falei, Jesus, tu é poderoso. Um monte. Sim. Porque, sabe o que acontece? No bairro todo mundo conhecia ele. Ele não falava o nome por ética. Ei! Olhou assim para ele, mas vem cá, o que aconteceu com esse Jesus? E um pastor doido lá no Maceió. Vamos lá.
Aí esse povo vai para lá, mas Deus fala, pai, chora tudo, irmão. Já vai, dá um balanção, fica tudo, tá tudo lá. Meninas, homens, irmão, uma multidão, tudo aceitando a Jesus. Tendo Jesus como rei. É Jesus como rei. Eu vejo você preso. E Deus quer quebrar essas correntes. Você não tem paz. Essa paz que você procura, só Jesus pode dar para você. Amigo não preenche. Namorada não preenche. Mulher não preenche. A rapaziada não preenche. Você está na rapaziada, depois que você sai, vai para casa, coloca a cabeça no travesseiro, vem tudo. Tudo na tua cabeça. Tudo que está acontecendo. Aleluia. Você está até desacreditado com você mesmo. E Deus, Ele quer mudar essa história. Aleluia. Tem um caminho para você trilhar. Tem vidas. Quantos que você viu aqui nessa cidade morrer? Jovens que tinha vida ainda para viver, mas que tombou no asfalto. Deus, Ele trouxe você aqui. Assim te convidou, mas foi o Espírito Santo que tocou no teu coração para você vir. Deixa Jesus mudar a tua vida. Deixa o Senhor Jesus ser o teu guia. Aleluia. E lá embaixo vai haver um avivamento. Quando os meninos olhar para você, não acredita, é Ele mesmo? É Ele. Pessoas vão se converter. Aleluia. E quando você olhar, ver aqueles meninos que outra hora ninguém dava nada, a satisfação daquele povo, ver que Jesus invadiu aquele lugar. Deixe Deus reinar na vida de vocês. Tenha Deus como teu Deus, o seu rei. E a vida de vocês vai mudar. Amém? Aleluia.